Continuando o nosso conteúdo, nós chegamos à parte agora da chave magnética de partida estrela-triângulo. Tá? Essa chave ela consiste na alimentação de um motor, tá? Com redução na tensão das suas bobinas. Tá? Isso, a redução da tensão nas bobinas, somente no momento de partida, certo? Só pode ser empregado em motores de 6 terminais e que ainda a tensão nominal em triângulo do motor seja correspondente à tensão nominal da linha da rede. Vamos ver o porquê disso, tá? Na explicação sobre o fechamento estrela-triângulo, o comportamento que se dá em uma chave estrela-triângulo, como é que se dá a mudança, a configuração do motor, certo? O que seria um motor de 6 terminais? Quando eu tenho 6 terminais e preciso ligar em um sistema trifásico, como é que eu faço isso? Vou desenhar aqui, fazer uma ilustração, tá? Seria basicamente o quê? Isso aqui, ó. Vamos trabalhar, tá? Imagine que isso aqui seriam bobinas ou resistores. Eu tenho 6 terminais. Terminal 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Eu tenho esses 6 terminais, tá? Da minha carga. Pode ser bobina de um motor, resistência, coisa do tipo. Mas como a gente está trabalhando com motor, será bobina de motor, certo? E eu tenho que ligar esses 6 terminais em 3 pontos, que é o meu sistema RST, meu sistema trifásico. Tá? Ou seja, as 3 fases, RST. Como é que eu faço essa configuração? Tá? Eu tenho 2 possibilidades de configuração. Uma configuração em estrela e uma outra configuração em triângulo. Vou colocar aqui a configuração estrela. Vou reproduzir esse desenho aqui e mostrar como é que seria uma configuração em estrela. O que é que a gente faz em uma configuração estrela, tá? Aqui eu tenho os terminais 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Para configurar, fechar essa ligação, ou no caso o meu motor em estrela, basta eu curto-circuitar aqui, fazer a ligação entre esses 3 terminais de baixo, e aqui eu ligo no R, aqui eu ligo no S, e aqui eu ligo no T. Ou seja, estou com o meu sistema alimentado. E o que seria essa configuração em estrela? Esse R aqui ficou parecendo... Deixa eu colocar aqui do lado. R. O que é que seria essa configuração em estrela? Vou redesenhar ela alinhando aqui, reorganizando esse desenho, tá? Seria isso aqui, ó. Tá? Fazendo as conexões, eu teria isso aqui, ó. Aqui o fechamento, aqui ligação nos pontos de alimentação, tá? Eu teria essa configuração aqui em estrela. Qual é a característica, a principal característica dessa configuração estrela, tá? Vamos pegar aqui para o nosso sistema elétrico, aqui, tá? Onde o nível de tensão entre as fases é 380 volts. Tá? O que é que eu tenho? Se eu tenho que o nível de tensão entre as fases é 380 volts, se eu colocar um voltímetro aqui, ó, para medir entre T e entre S, qualquer uma dessas fases vai me dar 380 volts, tá? Essa tensão aqui de 380 volts, a gente chama ela de VL, tensão de linha, que é a tensão que o sistema elétrico, tá, está me fornecendo, ou seja, estou medindo entre S e T. A tensão entre essas duas fases é 380 volts. Eu tenho aqui uma tensão VL, tá? Por sua vez, se eu pegar um voltímetro, colocar aqui para medir a tensão em cima dessa bobina, tá? A tensão entre essa bobina aqui, ó, um voltímetro 2, tá? Colocar aqui para medir essa tensão em cima dessa bobina, eu não vou ter a tensão entre fases, tá? Eu tenho um divisor de tensão aqui, tá?
só que não vai ser 380 dividido por 2. Como meu sistema é trifásico, certo? Eu tenho uma equação matemática que me define isso, certo? A tensão V2, tá? Que a gente chama ela de VF, que é a tensão de fase, porque a tensão em cima da bobina vai ser igual a VL dividido por raiz do número de fases, tá? Quantas fases eu tenho no meu sistema. Isso aqui é uma expressão matemática. A tensão de fase vai ser igual a tensão de linha, que no caso aqui é 380, dividido pelo número de fases, tá? No caso aqui, se a gente quiser calcular isso aqui, vai ser tensão de linha 380 volts, dividido por raiz de 3. Quando eu faço essa divisão aqui, dá um valor aproximadamente igual a 220 volts, tá? Essa aqui seria a tensão em cima dessa bobina aqui. Ou seja, se eu tenho meu sistema, tá? Configurado em estrela, alimentando ele com a tensão de suprimento que eu tenho aqui da concessionária, tá? No caso aqui, entre fases é 380 volts. Em cima da bobina, a bobina vai receber uma tensão de 220 volts, tá? Se for a tensão para a qual a bobina foi fabricada para funcionar, esse motor vai funcionar com características nominais, ou seja, corrente nominal, corrente de partida, em relação àquela, usando aquela relação IP sobre N, torque de partida nominal, tudo. Seria como se fosse uma partida direta. Porém, como eu estou falando de chave magnética de partida estrela-triângulo, ele vai partir em estrela, depois vai comutar para triângulo. Consequentemente, a tensão em cima da bobina, a tensão para a qual a bobina foi fabricada, ela é diferente dessa aqui, de 220 volts. Ela vai ser uma tensão maior. Aí, como eu diminuo a tensão na alimentação da bobina no momento da partida, que o meu motor, no momento de partida, ele não precisa de tensão elevada, ele precisa de corrente elétrica para acelerar, certo? Aí, o que é que acontece? Com isso, como eu estou reduzindo essa tensão aqui, em cima da bobina, eu vou ter uma redução de corrente que vai ser consumida do meu sistema elétrico, tá? Também reduzindo essa tensão e essa corrente, eu vou ter uma redução significativa no torque do meu motor, certo? Mas aí é uma característica da chave, eu tenho que ver, tenho que analisar se é interessante para mim, tá? Sendo que nós falamos de corrente elétrica, aqui eu fiz a dedução da minha tensão, tá? Em cima da fase. Aqui também eu tenho a corrente IL, que é a corrente que sai do sistema elétrico, tá? E a corrente que passa por essa bobina aqui é a corrente IF. Tá? Eu vou pegar uma relação matemática sobre elas. Analisando assim o desenho, o que é que eu tenho? Eu tenho que... Tem algum outro caminho para a passagem da corrente aqui saindo dessa fase S? Não, só tem esse caminho aqui. Se eu só tenho o caminho, a corrente IL vai ser igual à corrente IF. Eu tenho que IF é igual a IL, tá? Essa é uma outra condição, uma expressão matemática, assim como eu tenho essa outra aqui de tensão, tá? Ou seja, para o meu sistema fechado em estrela, a corrente de fase é igual à corrente de linha dividido por raiz de 3, tá? Que eu tenho um sistema trifásico, e a corrente de fase é igual à corrente de linha. Tensão de fase igual a tensão de linha dividido por raiz de 3, corrente de fase igual a corrente de linha. Essa é a dedução matemática que eu tenho desse meu sistema, tá? Agora eu tenho uma outra possibilidade de fechamento do meu dessa minha carga, no caso do meu motor, que seria a configuração tá em triângulo. Tá? O fechamento em triângulo. Quando eu tenho essa configuração em triângulo, o que é que eu tenho aqui? Vou redesenhar essas cargas, tá? E fazer o fechamento dela em triângulo com alguns ajustes. Tá? Aqui eu tenho que terminar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que eu teria R, S e T, tá? Eu tenho 6 terminais para ligar em 3 pontos. Como é que eu vou fazer isso? Fazendo o fechamento aqui, ó. Esse ponto e esse ponto. Aqui conectando e aqui ligando nas 3 fases, tá? Vou reajustar esse desenho para fazer de uma forma que fique mais entendível, certo?
Reorganizando isso aqui, o que é que eu tenho? Tá? Reorganizando aqui o desenho, o que é que eu tenho? Tem esse fechamento aqui e a conexão para minha fase. Tem o fechamento aqui, conexão para minha fase, tá? Ou seja, eu tenho a fase R ligada no terminal 1 e 6, tenho a fase T ligada no terminal 3 e 5, tenho a fase S ligada no terminal 2 e 4. Ou seja, eu tenho o meu fechamento em triângulo. E o que é que eu tenho com esse fechamento em triângulo? Se eu pegar aqui, ó, colocar um voltímetro aqui para medir essa tensão, tá? Essa tensão aqui vai me dar que é o meu sistema elétrico, tá? Daqui, da minha região, a tensão entre S e T, eu tenho que ela é 380 volts, ou seja, que a tensão de linha que é fornecida pelo meu sistema elétrico, perdão, é igual a 380 volts. Se eu pegar um outro voltímetro, tá? Chama de V2, colocar aqui em cima da carga, tá? Se eu colocar ele em cima da carga, eu estou falando de VF, tá? Se eu colocar aqui esse voltímetro para medir essa tensão em cima da carga, eu vou analisar, tem algum divisor de tensão? Não tenho. Então, VF é igual a VL. Em um sistema em triângulo, VF é igual ao VL, que no caso da gente é 380 volts, tá? Isso aqui é a condição em triângulo que eu tenho. Tá? Agora eu vou analisar um pouco a questão da corrente elétrica, tá? Se eu pegar aqui saindo da fase R, eu tenho uma IL, corrente de linha, tá? E essa corrente de linha vai se dividir, vai vir uma parte aqui IF para cá e uma outra parte para cá IF. Eu tenho uma corrente de linha que sai da fase, ela se divide porque eu tenho um divisor de corrente aqui, dois caminhos para corrente elétrica, para a passagem da corrente elétrica. Quando eu tenho essa divisão, tá, não vai ser a corrente de linha dividido por dois, porque eu estou em um sistema trifásico, tenho corrente vindo daqui, daqui, em todas as direções, de todas as fases eu tenho algum momento que eu vou ter corrente prioritária sobre o sistema, tá? Aí com isso, a corrente IF vai ser igual a corrente de linha dividido pela raiz do número de fases, tá? Ou seja, IL dividido por raiz de 3, tá? Essa aqui é a condição que eu tenho para a minha corrente elétrica, tá? Resumindo, no sistema, quando ele está configurado em triângulo, eu tenho que a tensão de linha é igual à tensão de fase, porém, a corrente de fase é igual à corrente de linha dividido por raiz de 3. As tensões são iguais, a corrente eu tenho esse fator, raiz de 3. Tá? Essa aqui é a explicação matemática do contexto. E vamos analisar o que é que acontece com o meu motor no momento da partida, tá? Tendo em consideração isso aqui, certo? No meu motor, como a chave é estrela-triângulo, o que é que acontece? Eu vou acionar o meu motor inicialmente em estrela, ou seja, com essa configuração aqui, tá? Onde eu tenho que alimentar ele, a minha tensão de alimentação é 380 volts, tá? E ele vai receber na sua bobina um valor de aproximadamente 220 volts, ou seja, eu tive uma redução nessa tensão aqui. Se eu tenho uma redução na tensão, o meu sistema elétrico ele vai consumir menos corrente, ou seja, se a gente observar um motor de um ventilador em casa, quando há uma queda de tensão no sistema, ele diminui sua velocidade, diminui sua rotação, tá? É basicamente isso aqui, ó. Quando eu tenho essa queda de tensão aqui provocada pelo fechamento, tá? Pela configuração do motor, eu tenho uma tensão menor aqui, 220 volts, tá? Que a bobina era para funcionar com 380, que é o fechamento dela em triângulo. A tensão em triângulo me dá a tensão que a bobina foi fabricada para funcionar. Como eu tenho essa redução de tensão aqui, o que é que eu vou ter no meu motor de fato? Eu vou ter uma redução na sua velocidade. Se eu tenho uma redução na velocidade do motor,
o que é que acontece? Eu vou ter mais tempo de partida, o tempo de aceleração para o eixo sair da sua posição zero para chegar na sua velocidade nominal vai ser maior. Tá? Ou seja, eu tenho uma redução nessa velocidade, nessa aceleração do meu motor. Se eu tenho uma redução nessa velocidade de aceleração, consequentemente eu vou ter uma redução no torque e, por consequência, também eu vou ter uma redução na corrente de partida, certo? Essa corrente de partida vai ser aproximadamente 33% da corrente se fosse uma partida direta. Tá? Isso no momento de partida. Só que eu não posso deixar o meu motor configurado assim para sempre. Por quê? A minha bobina ela foi fabricada para receber uma tensão de 380 volts. Está recebendo uma tensão menor, o que é que vai acontecer? Vai chegar o ponto dele chegar na sua velocidade nominal, tá acelerando, e ele vai consumir mais corrente, tá? E pode ocasionar um dano no meu motor. Aí sim, após o tempo, uma certa aceleração, um tempo que nós vamos aprender daqui a pouco como determinar ele, defini-lo, tá? Eu tenho que fazer a comutação, ou seja, fazer esse fechamento aqui. E como é feito esse fechamento? Esse fechamento aqui é feito com a chave magnética de partida estrela-triângulo. Tá? No caso, a gente está utilizando a chave magnética de partida estrela-triângulo. Quando a gente for para a parte de explicação da chave, eu vou mostrar como é que se dá esse fechamento, tanto esse fechamento aqui em estrela como em triângulo. E por que eu tenho que mudar para essa configuração? Porque depois que o motor acelerou, tá chegando em uma certa velocidade, a sua corrente de partida ela vai caindo, diminuindo, se aproximando da corrente nominal do meu motor. Aí o que é que eu faço? Faço a mudança do fechamento dele, ou da configuração de estrela para triângulo, e aí sim o meu motor vai receber a tensão nominal na bobina para a qual ela foi fabricada, ou seja, eu aplico 380 volts, que é a tensão que eu tenho de suprimento aqui, onde a bobina foi fabricada para receber 380 volts. Aí o motor vai acelerar um pouco mais, chegar na sua velocidade nominal, aí sim vai ter o seu torque nominal e sua corrente nominal, ou seja, aí nesse caso aqui, nesse instante ele pode funcionar com 100% da sua carga, ou seja, eu posso ter uma carga plena no seu eixo. Já nesse caso aqui é uma das limitações dela, como eu reduzo a sua corrente, eu também vou reduzir o torque dela, tá, para aproximadamente 1/3 do seu torque nominal de partida, no momento de partida. Tá? Essa é uma das limitações da chave. Mas é basicamente isso. Eu tenho 6 terminais para ligar em 3 pontos no meu sistema trifásico. Quais são as opções que eu tenho? Ou fecho em estrela, que é essa forma, ou fecho em triângulo, que é esta forma aqui, tá? Cada opção de fechamento eu tenho uma característica relacionada à tensão e corrente, tá? Retomando aqui ao conteúdo da chave, tá? De partida estrela triângulo, o que é que nós temos? Essa chave, tá? Ela é aplicada quase que exclusivamente para partida de máquinas em vazio ou com pouca carga, tá? Esse fato, como eu tinha explicado agora há pouco, ele se deve pelo fato de que o conjugado de partida, que no caso é o torque de partida do motor, ele no momento da partida vai ser reduzido a 1/3 do seu conjugado nominal de partida. O que é isso? Reduzido a 1/3 se comparado a uma chave magnética de partida direta ou aos dados nominais do meu motor. O que quer dizer isso? Quer dizer que a força que o motor tem para girar o seu eixo na partida acelerar, ele vai ser simplesmente reduzido a 1/3 da sua capacidade nominal. Agora vocês imaginem se o meu motor ele tiver com plena carga, que consome ou ocupa todo esse torque disponível do motor, ou seja, se eu partir ele com essa carga, ele não vai ter força de girar o seu eixo, ou seja, vai ficar com o eixo parado enquanto tiver com esse fechamento em estrela, tá? E o que é que vai acontecer? Vai ficar consumindo corrente e ele vai ficar parado aquecendo o motor. Depois, quando passar o tempo de comutação, ele vai comutar para triângulo, aí sim ele iria partir, porque ficaria como se fosse uma chave de partida direta, ou seja, eu teria um desperdício de energia e um dano no meu sistema, porque o motor iria ficar aquecendo sem girar com a alimentação e o seu eixo parado. Se eu tiver alguma carga que ela seja
tenho pouca carga, ou seja, pouco torque resistente, aí eu posso sim utilizar essa chave para partir essas cargas. Mas o ideal, sempre com partida estrela triângulo, é que eu parta ela com o motor em vazio, ou seja, sem ter carga acoplada ou aplicada ao seu eixo. Depois que ele acelerar, estiver na configuração triângulo, eu vou colocando a carga normalmente sem problema algum, tá? Isso é o ideal para ele. Quais são as vantagens dessa chave magnética, tá? Sempre vantagem e desvantagem da chave de partida estrela triângulo é comparando com a chave de partida compensadora ou compensada, certo? Ela tem um custo menor que a chave de partida compensada. Porque tem um custo menor? Porque ela precisa de menos componentes, tá? No caso, a partida compensada precisa, além de todos os componentes da chave de partida estrela triângulo, eu preciso ter um autotransformador, certo? Ela não possui limite em relação ao número de manobras, o número de partidas, tá? Já a chave de partida compensada possui essa limitação, que é dada em função do autotransformador. Por exemplo, o autotransformador que eu compro, ele só pode dar 6 partidas por hora. Se ultrapassar isso, ele vai diminuir a vida útil por conta do aquecimento excessivo que tem, que o autotransformador não tem um sistema de ventilação próprio ou resfriamento do mesmo, tá? Ele é uma peça metálica com cobre e tudo, e ele não tem como ter o seu resfriamento, não tem nenhum sistema de resfriamento, e o aquecimento vai se acumulando, ele chega a diminuir sua vida útil e até pegar fogo, se for o caso, não tiver proteção para isso, tá? Os componentes necessitam de pouco espaço físico. Quando a gente fala de chave magnética, a gente está falando também de tamanho de painel, certo? Tamanho de painel está relacionado a custo, certo? Se os componentes necessitam de pouco espaço físico, por quê? Porque eu não preciso ter um autotransformador instalado, tá? São somente os contadores. O espaço é menor, ou seja, eu tenho um baixo custo, um menor custo comparado com a chave magnética de partida compensada. Agora aqui as desvantagens dela, tá? Principal desvantagem dela é que ela, no momento da partida, vai ter o seu torque reduzido a 1/3 do torque nominal de partida. Ou seja, a força que o motor tem para girar o eixo vai ser reduzida a 1/3, certo? A tensão da rede deve coincidir com a tensão em triângulo do motor, porque vai ser a configuração, o fechamento definitivo que o meu motor vai ficar. Eu tenho que ter a tensão da rede, tem que ser igual à tensão em triângulo, que é a tensão que é de alimentação da bobina do mesmo. Se eu não tiver essa coincidência, eu não posso ter esse tipo de chave para o meu acionamento do motor. Essa chave só pode ser aplicada em motores que possuam 6 terminais, tá? A chave de partida estrela triângulo pura, propriamente dita, simplesmente com 3 contadores, a chave básica elementar, ela só pode ser aplicada em motores com 6 terminais. Existem motores de 9 e 12 terminais que têm a possibilidade de utilizar o fechamento de triângulo para a partida, porém a chave não é uma chave estrela triângulo, tá? A gente tem o fechamento estrela série, estrela paralelo, triângulo série, triângulo paralelo. Aí vai depender da configuração da fabricação do motor, tá? Mas a estrela triângulo nativa, digamos assim, ela só pode ser aplicada em motores de 6 terminais. Uma outra desvantagem é que com a comutação, tá, de estrela para triângulo antes do tempo previsto, vai ocorrer um pico de corrente, que seria como se fosse uma partida direta, que vai inviabilizar o uso do dispositivo. Por que vai inviabilizar? Porque essa chave a gente monta para ter uma redução da corrente de partida. E essa comutação antes do tempo, eu vou ter uma elevação da corrente de partida, ou seja, não faz sentido eu utilizar. Para isso, nós vamos aprender aqui como de forma correta definir ou ajustar o relé de tempo para que eu tenha o tempo ideal, certo, de comutação, não tenha esse pico de corrente, tá? A forma mais correta, mais adequada e mais precisa que eu tenho que fazer é com meio de um tacômetro, tá? Tacômetro é um dispositivo que mede a velocidade do motor, ou seja, a velocidade, o giro do eixo do motor, quantas rotações por minuto está o eixo do motor. E como é que eu vou fazer isso? Vou pegar um tacômetro, colocar para medir a velocidade do eixo do meu motor e ligar o motor. No instante que eu ligo o motor, eu disparo um cronômetro, tá? Fico observando esse tempo
e também observando o tacômetro. Quando a velocidade do motor atingir 90%, aproximadamente 90% da velocidade síncrona do motor, por exemplo, um motor de 4 polos tem velocidade síncrona de 1.800 RPM. Velocidade de eixo é um pouco menor por conta de escorregamento, características construtivas da máquina, tá? Que são escorregamentos e coisas do tipo. Tá? Quando ele atingir cerca de 90% da sua velocidade síncrona, certo, de 1.800 RPM, é o tempo ideal para o cronômetro. Vejo quanto tempo o cronômetro registrou. Tá? Esse é o tempo ideal para que eu ajuste o meu relé de tempo para fazer a comutação de estrela para triângulo. Tá? Só que dificilmente a gente vai ter um tacômetro em mãos. Tá? É um instrumento que é pouco utilizado. O que é que a gente tem mais? A gente tem mais acesso, com mais facilidade, a alicate amperimétrico, tá? Que é um instrumento que é utilizado para medir tensão, corrente e continuidade. Tá? Basicamente, ele é um alicate amperimétrico que ele trabalha com uma garra para que eu meça a tensão dos condutores sem precisar interromper o circuito, certo? E o que é que eu faço quando eu estou com alicate amperimétrico para definir esse tempo? Com o uso do alicate amperimétrico, eu vou pegar, colocar ele para medir essa corrente, tá? Vou pegar um cronômetro também, ficar com ele na mão, vou acionar o motor, dar a partida no motor e disparar o cronômetro ao mesmo tempo. Vou ficar verificando o valor que o alicate vai estar registrando de corrente. Quando esse valor de corrente se aproximar, atingir valores próximos do valor da corrente nominal do meu motor, certo? Eu paro o cronômetro. Esse aí seria um instante, tá? Que eu devo regular o meu relé de tempo. Tá? Esse tempo que ficou registrado no cronômetro seria o tempo que eu deveria regular o meu relé de tempo, certo? Falando de precisão, o tacômetro é bem mais preciso, seria a forma ideal para que eu ajustasse o tempo. Mas normalmente a gente não tem um tacômetro, tá? Para fazer com alicate amperimétrico a gente consegue valores próximos do tacômetro, não é tão preciso, tá? Mas dá para a gente ajustar e não ter tanto, não tá ajustando assim nas escuras, na cega, tá? A gente, porque cada máquina, cada equipamento, cada motor, cada potência, cada tipo de chave, cada acionamento que eu tenho, tá? A partir de estrela triângulo, o tempo pode ser diferente. Eu não defino um tempo, por exemplo, 5 segundos e é padrão não, para todas as chaves, tá? O tempo que é definido é em função do que ele está acionando, certo? Esse tempo vai ser relacionado a quando ele vai atingir a velocidade ou valores próximos da sua corrente nominal, tá? Isso aí é que a gente tem que ajustar. Por exemplo, tem uma máquina, pode ter um tempo de 6 segundos, outra pode ter um tempo de 12 segundos no relé de tempo. Eu não tenho um tempo padrão que eu posso definir para minha fábrica toda, que é esse tempo padrão, beleza? Aqui nós temos o diagrama, tá? Da minha chave magnética de partida estrela triângulo, tá? Vou colocar alguns detalhes para vocês, certo? Antes de começar a explicar o funcionamento que vai ser pelo CAD Simu, certo? Aqui na minha chave, o que é que eu tenho? Eu tenho, primeiro, as conexões. Eu tenho que conectar os 6 cabos do meu motor, ou seja, eu não vou fazer o fechamento do meu motor, nem estrela nem triângulo. Quem vai fazer o fechamento serão esses contatores aqui, ó. O CA, tá? Porque eu estou utilizando o CA? Porque no simulador não tem a possibilidade de a gente colocar um delta ou um triângulo, certo? Aí eu chamei ele de CA. E o CY é o fechamento em estrela. Aqui seria o fechamento em delta ou triângulo e aqui seria o fechamento em estrela. No momento da partida, tá? O meu motor vai ser alimentado por CL e CY, por esse fechamento aqui, ó. Vou ter esse fechamento e isso aqui, ó, alimentando ele direto aqui. Depois a gente vai ver como é que fica isso no meu sistema, tá? Depois que passar a partida, ele abre esse contator aqui, ó, certo? E fecha esse outro. Com isso eu vou ter uma mudança no meu motor, na minha configuração do motor, certo? Aqui está o diagrama, o circuito de comando, tá? Comutação, relé de tempo, ele desliga um, liga outro, certo? O que é que acontece? No meu circuito de comando, eu obrigatoriamente tenho que ter esse contato aqui de
intertravamento de proteção de CY, tá? Na prática, eu tenho que ter esse contato aqui. Eu não posso ligar o meu sistema sem ter esse contato, porque se eu ligar sem esse contato, o que é que vai acontecer? Eu posso ter um fechamento mútuo ou simultâneo entre CA e CY, tá? E o que é que isso ocasiona? Um curto-circuito. Então, eu estou fechando aqui essas três fases, ó. A gente observa, ele está fechado aqui, ó, com curto-circuito. Eu não posso deixar de colocar esse contato. Porém, quando eu utilizo o simulador, o CAD Simul, se eu colocar esse contato, por questão de velocidade de processamento do meu computador, ele não dá tempo de fechar esse contato para alimentar aqui o CA, certo? Que no caso seria o C delta. Ele não dá tempo de fechar esse contato aqui. Aí ele fica oscilando, ligando e desligando, ligando e desligando. Aí, para evitar isso, no simulador eu tenho que fazer a ligação direta. Porém, na montagem prática, eu tenho que ter esse contato aí fechado de CY. Sem ele, eu consigo, ou seja, eu efetuo um curto-circuito no meu sistema e vai queimar fusível, tá? Eu tenho que ter. E no simulador é o único detalhe que tem nesse simulador, por questão de velocidade de processamento, tá, do computador, ele não dá tempo de fechar esse contato para fazer o funcionamento adequado. Mas na montagem prática ele fecha sem problema algum, que quando eu for montar, tá? Quando eu fizer a montagem, fizer o vídeo, eu explico tudo direitinho para vocês, certo? Agora eu vou abrir o simulador e mostrar para vocês como é que fica essa parte aí da simulação dele. Aqui no simulador, tá? Eu já tenho o circuito pronto, não vou fazer a montagem dele, até porque a gente já fez algumas vezes, tá? De outras chaves, e é basicamente a mesma coisa, certo? Eu não vou perder muito tempo com isso, tá? A única coisa que eu vou explicar nesse circuito aqui seria o que? A questão do relé de tempo, que é uma coisa inédita que nós temos, e o seu contato comutador, tá? Esse relé de tempo é um relé de tempo com retardo na energização. O que é que acontece com ele? Quando, nesse estado que ele está aqui, ó, quando eu fechei essa botoeira aqui e eu alimentar aqui CL, eu tenho um caminho aqui para a passagem da corrente, o caminho fechado, ele vai alimentar CY e RT também, que é o relé de tempo, tá? Quando ele alimenta esse relé de tempo tem a característica de quê? De permanecer com seu contato do jeito que está. Aí ele começa a contar um tempo que foi previamente ajustado, certo? Após esse tempo que foi previamente ajustado, o que é que esse relé de tempo faz? Ele pega esse contato que estava fechado 15 e 16, vai movimentar isso para cá, ó, 15 e 18, ou seja, vai abrir do 15 para o 16, vai fechar do 15 para o 18. Quando ele abre do 15 para o 16, ele tira a alimentação de CY e tira a alimentação de RT, certo? Quando ele fecha do 15 para o 18, ele vai alimentar aqui o meu CA, que seria o fechamento em delta ou triângulo, certo? Só que quando ele alimenta aqui, eu tenho esse contato de selo, tá? Para garantir a alimentação dele, e tenho esse contato aqui de intertravamento de CA que vai abrir para quê? Para tirar a alimentação da bobina de CY e de RT, certo? Isso aqui seria tipo intertravamento, para evitar que esses dois fiquem acionados. Aí por que eu tenho que tirar ele aqui? Eu poderia ligar esse relé de tempo direto aqui? Poderia. Só que o que é que acontece? Se eu ligar ele direto aqui, alimentar o A1 dele aqui, ou paralelo com o CL, tá? O que é que acontece? Ele vai ficar todo o tempo, enquanto o motor estiver funcionando, ele vai ficar com sua bobina energizada. Ou seja, ele vai ter um desgaste, uma vida útil menor. E fazendo essa ligação desta forma, ele só vai ficar energizado o tempo que ele está ajustado para comutar o seu contato. Ou seja, ele vai ficar somente esse tempo. Consequentemente, a sua vida útil vai ser bem maior do que se ele ficasse ligado direto aqui, tá? Se ele ficasse ligado direto aqui, eu não precisaria desses contatos aqui de intertravamento. Mas é mais interessante que eu coloque contatos de intertravamento do que eu ter uma vida útil de um relé de tempo diminuída por conta de
configuração de circuito de comando, tá? O que eu tinha dito para vocês é que eu tenho que ter esse contato aqui, ó, do relé CY, do contator CY aqui antes da bobina do meu contator CA, certo? Por que isso? Porque ele vai garantir que esse contator aqui, ó, CA, só seja ligado quando o CY estiver desligado, tá? Isso na prática, na montagem prática, eu tenho que ter esse contato. Se eu deixar aqui no circuito de comando pelo simulador, por questão de velocidade de processamento do meu computador, não dá tempo dele fechar isso aqui enquanto o relé de tempo está fechando aqui, ele fecha isso aqui para que eu alimente essa bobina sem problema algum. Ou seja, eu não consigo fazer a simulação de forma adequada, de forma correta, com esse contato aqui ligado no sistema. Aí o que é que eu faço? Coloco um condutor ligando direto e coloco o contato aqui sobre o condutor para fazer de conta que é o contato que está fechando, certo? Mas esse contato aqui tem que existir na prática, tá? Aqui no simulador ele está sem função, está somente para ilustração. Mas vamos lá, o relé de tempo, tá? Esse relé de tempo e esse contato, esse relé de tempo é um relé de tempo com retardo na energização, foi o que eu tinha dito a vocês, tá? E esse contato também aqui, ele é um contato do relé de tempo com retardo na energização. E onde é que eu encontro esses componentes, tá? O relé de tempo vai estar aqui, ó, bobina, tá? Esse primeiro aqui, ó, essa primeira bobina, certo? Desse bloco aqui, aqui eu tenho os contatores, tal, eu tenho aqui, ó, primeira bobina, tempo para conexão, relé de tempo com retardo para conexão, certo? É esse aqui. Esse aqui é retardo para desenergização e esse aqui seria um misto dos dois, retardo na energização e desenergização. Mas a gente utiliza esse primeiro aqui, ó, temporizador para conexão, tempo para retardo de conexão de energização, certo? Peguei essa bobina, ó, notem que ela é igual, tá? Essa aqui que eu coloquei, ó, igual ao mesmo desenho. Se eu pegar essa outra aqui, ó, ela é um pouco diferente, certo? E se eu pegar essa outra aqui, ela é um pouco mais diferente, é o misto dos dois, tá? Vou apagar essas bobinas aqui, certo? Da mesma forma que eu tenho a bobina, eu tenho o contato dos meus relés, tá? Cada um tem o seu contato. Por exemplo, esses primeiros aqui são contatos de contatores. Esse segundo aqui são os contatos do relé de tempo com retardo na energização, que é esse aqui que eu utilizo. Esses outros aqui são o contato dos relés de tempo para retardo na desenergização. E esse outro aqui é contato para o relé de tempo com retardo na energização e desenergização, certo? Ou seja, se eu peguei essa bobina aqui, tá, eu tenho que pegar este contato aqui, que é o contato correspondente àquela bobina. Se eu pegar qualquer um desses outros contatos aqui, não vai funcionar, porque o meu simulador não identifica que aquele contato é daquele dispositivo, tá? Aqui eu tenho o meu sistema trifásico, tá? Por conta de visibilidade de vocês do circuito, eu vou deixar essa parte aqui um pouco da alimentação, um pouco aqui por trás, tá? Da barra de menu do meu simulador, e vou mostrar aqui como é que eu faço, tá? Um outro detalhe, lembrando, vou até afastar aqui esse contato, depois eu coloco ele aqui no meu circuito. Um outro detalhe é que os meus motores, tá? Os motores novos e os que eu tenho no laboratório, eles têm a configuração UVW, tá? Com terminação 1 é na entrada e o VW com terminação 2 é na saída aqui do meu motor, tá? Só que para que a gente assimile a questão do fechamento estrela-triângulo 1, 2 e 3, que foi o que eu expliquei, como eu expliquei no papel para vocês, fiz até alguns desenhos, tá? Eu mudei aqui, editei o fechamento do meu motor, editei o meu motor, onde tinha o V e W, eu coloquei a numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Aí o que é que vai acontecer com esse sistema? Como é que ele funciona, tá? Antes de colocar para simular, eu vou explicar aqui como é que ele vai funcionar, tá? O fechamento dele em estrela e triângulo, certo? No momento da partida, quando eu pressiono o botão aqui, ó, BL, tá? Analisando aqui, ó, quando eu pressiono BL, eu fecho a passagem da corrente, ou seja, eu vou alimentar C, aí
tem mais algum caminho aqui, aqui está aberto, aqui está fechado, para cá não passa, passa para cá, vou fechar CY e o relé de tempo vai começar a contar algum tempo, certo? Ou seja, vou fechar aqui no de força CL e CY. O que é que acontece? Eu fecho CL aqui e CY aqui. O que é que eu tenho quando eu fecho CL e CY? Eu tenho R no 1, S no 2, T no 3. E vou ter fechado aqui, ó, com um ponto comum, ó, fechado aqui, está ligado nos terminais 4, 5 e 6. Ou seja, eu vou ter a configuração estrela, onde eu alimento fase R no 1, S no 2 e T no 3. E os terminais 4, 5 e 6 são fechados em um ponto comum. É isso aqui que acontece, tá? Aí, analisando aqui o circuito, como eu alimentei aqui o RT, quando passar um certo tempo, tá, o tempo ajustado nele, ele vai abrir esse contato 1516, ou seja, vai tirar a alimentação de CY, ou seja, ele vai abrir aqui CY e vai fechar 15 e 18, ligando aqui o CA, que é o nosso C delta, certo? Fechando aqui 15 e 18. Quando ele fechar 15 e 18, ele vai alimentar o CA, certo? Ou seja, ele vai abrir isso aqui e vai fechar isso aqui. Quando ele fecha isso aqui, lógico, o CL já estava fechado, tá desde o momento da partida. Passou um tempo, ele desliga esse e liga esse. Quando ele ligou esse aqui, o que foi que ele fez? O R, que estava somente no terminal 1, foi conectado ao terminal 6, ou seja, R ligado a 1 e ao 6, tá? Era a configuração que eu tinha, o fechamento que eu tinha, o início do fechamento em triângulo. O S, que estava ligado no 2, vai ser ligado também ao terminal 4, ou seja, S no terminal 2 e 4. E aqui também o terminal T, que estava ligado no 3, vai ser ligado também no 5, ou seja, T no 3 e no 5. Com isso eu tenho um fechamento em triângulo do meu motor, tá? Aí o motor vai ter toda aquela parte de aceleração, torque, tudo nominal, certo? E esse contato aqui, ó, voltando aqui para o meu contato de intertravamento, tá, de CY, vai ser conectado aqui de fato, tá? No simulador não dá para colocar ele, porém na prática eu tenho que ter esse contato. Se eu não tiver esse contato, eu tenho um problema aqui com o meu funcionamento do meu sistema, tá? Enquanto estiver no circuito de comando, ele vai funcionar de boa. Quando for no circuito de força, ele vai ocasionar, vai ter um curto-circuito, certo? Para evitar isso, eu tenho que colocar esse contato. Porém, no simulador, por velocidade de processamento do computador, não dá para utilizar esse contato aqui. O que é que eu faço? Faço a ligação direta aqui por meio de um condutor e coloco o contato aqui só para título de ilustração. Se eu quiser, eu posso deixar até ele fora e eu vou ver como é que se dá o comportamento dele, tá? Vamos aqui para a simulação. Coloca a simulação, está pronto para que eu ligue o meu sistema, tá? Esse quadradinho aqui cinza é onde vai aparecer o tempo de contagem do meu relé de tempo, tá? Notem que o tempo dele, ele passa um segundo, demora mais ou menos 2 segundos ou mais do que o normal, tá? Vamos lá, quando eu fecho aqui, ó, eu alimento CL, CY e o RT, eu fecho CL e CY, configuro meu motor em estrela. Conta o tempo, quando passar o tempo, ó, ele vai abrir aqui, desligando o CY, ou seja, eu tiro essa alimentação e fecho aqui alimentando o CA, ou seja, eu configurei o meu motor em triângulo, certo? Aí aqui notem que ele só deu um pulso para cá, alimentou ele, voltou para sua posição normal de repouso contato. Porque eu tenho esse selo aqui, ó, esse intertravamento, certo, de CA, que vai tirar a alimentação do meu relé de tempo e do meu CY, tá? Ou seja, ele está garantindo que o CY não vai entrar de jeito nenhum enquanto o CA estiver ligado, certo? E o relé de tempo também ele foi colocado em stand-by, certo? Está desligado do meu sistema. Para quê? Para aumentar a sua vida útil, certo? Se eu tivesse ligado aqui direto, ele iria ficar com esse contato aqui, ó, fechado, e eu não precisaria desse contato de selo e nem desses intertravamentos. Porém, se eu fizer isso, eu estou diminuindo consideravelmente a vida útil do meu relé, porque ele vai ficar ligado o tempo todo. E isso não é interessante. Mais interessante que eu utilize os contatos auxiliares como forma de proteção e deixo o meu sistema funcionando perfeitamente. Eu tenho um relé de tempo com uma vida útil maior, tá?
Vou parar a simulação aqui, certo? E vou ligar novamente para a gente atentar aqui o funcionamento. No momento que eu ligo, certo? Ó, contato aqui ele abre, ó, CY, abre, impedindo que o CA seja alimentado, tá? Quando ele vai comutar aqui, quando ele desliga aqui, ele fecha. Só que por conta do meu processador, ele não dá tempo de fechar aqui e esse contato ficar alimentando aqui. Ou seja, ele iria acontecer um erro de funcionamento, tá? Para título de ilustração, eu coloco meu contato aqui e faço a devida simulação, tá? Ó, contato aberto, tá? Aí ele vai contar o tempo aqui, quando contar o tempo, ele vai comutar aqui, é o tempo desse contato fechar e alimentar contato fechado, alimentou aqui o CA e funcionando tudo bonitinho. Só que no simulador, isso aqui acontece na prática bonitinho desse jeito. No simulador não acontece. Olha só o que é que vai acontecer. Deixa eu tirar esse contato, apagar aqui esse condutor, colocar o contato, deixa eu ver se eu consigo aqui, colocar o contato e fazer a ligação dele aqui, colocar um condutor até azul aqui, para ficar diferente. Mas vamos lá, olha só o que é que vai acontecer aqui, ó. Beleza, ele está aberto. No momento que ele contar o tempo, ele vai comutar aqui. Esse contato não fechou ainda. Se ele não fechou, ele não alimenta aqui essa bobina, ó. Aí ele fica voltando para o fechamento em estrela, não fecha em triângulo. Aí alimenta novamente o relé de tempo, ele começa a recontagem. Aí fica nesse vai e vem, tá? Isso aí, o que é que eu poderia, como é que eu poderia resolver esse problema mantendo esse contato aqui? Eu poderia pegar aqui para a simulação, apagar a alimentação daqui do meu relé, tá? De tempo e colocar ela, estou colocando em azul, que são as mudanças que eu faço, tá? Colocar aqui, certo? Aí o que é que acontece? Ele fez, vai fazer a comutação, porque ele não vai voltar, porque eu vou estar sempre com esse contato aqui fechado, o meu relé vai estar sempre alimentado, ele vai manter esse contato fechado aqui, ó. Ele não segurou aqui porque ele não identificou a conexão aqui do meu ponto aqui do meu contato, certo? Eu tenho que fazer uma conexão melhor aqui, certo? Deixa eu organizar novamente ele aqui. Deixa eu colocar aqui. Fez aqui. Tá. Vamos lá. Ele está aberto, tá? Está protegendo o meu sistema. Aí como é que ele vai fechar agora? Porque esse contato aqui vai ficar sempre fechado aqui, certo? Aí alimentou aqui o CA ou C delta, tá? Alimentou de boa, ele ficou. Só que o que é que acontece? O meu relé de tempo vai estar todo o tempo que o motor estiver ligado, ele vai estar funcionando, tá? Nesse caso aqui, eu nem precisaria utilizar esse contato aqui de selo. Posso tirar ele e jogar fora, deixar um caminho aberto aqui, ó, que a alimentação do meu circuito vai ser dada pelo contato apenas do meu relé de tempo, certo? Só que dessa forma o meu prejuízo é maior. Por quê? Porque eu tenho o meu relé de tempo alimentado o tempo todo. E se eu deixar o meu relé de tempo alimentado o tempo todo, o que é que vai acontecer? A vida útil dele vai ser diminuída. Se ele diminuir a vida útil, o que é que pode acontecer com o meu sistema? Tá? O relé queimar. Se o relé queimar, ele vai ficar sempre travado 15 e 16 fechado, ou seja, ele vai ficar sempre na partida CY. Se eu estou com a partida CY, certo? Fechamento em estrela, o meu motor não vai acelerar, ele pode ter algum dano sério no meu motor, certo? Porque ele não vai ter a comutação para triângulo, ele vai ficar sempre em estrela, certo? Aí é preferível que eu tenha um sistema com mais contatos auxiliares, tá? E tenha uma melhor proteção e aumente a vida útil do meu relé. Não é nem pelo valor do relé, que um relé de tempo desse custa em torno de 200, 300 reais. Isso aí para uma empresa não é nada, certo? Mas para o meu sistema, queimar motor, parar tudo, tem um problema, é bem sacrificante, tá? Leva manutenção, leva o tempo de manutenção, o prejuízo do sistema parado e tudo mais, tá?
Por isso que eu não utilizo esse tipo de configuração aqui, tá? Eu prefiro colocar contatos auxiliares de selo aqui e o contato dele aqui e a alimentação dele sendo paralelo ao CY, tá? Ou seja, a alimentação dele seria essa aqui, ó. A alimentação dele seria essa, tá? E aqui é que não vai funcionar mesmo, porque eu estou sem o contato de selo aqui. Deixa eu colocar aqui de volta o contato de selo. Então, desse jeito ele não dá tempo, por velocidade de processamento não dá tempo de fechar aqui. Certo? Ele conta o tempo. Ele fica, ele volta para... Tenta fechar em triângulo, não consegue, fica em estrela. Aí fica assim o momento todo, até que alguma proteção, tá? Proteção térmica ou de sobrecarga, no caso proteção térmica de sobrecarga ou de curto-circuito, atue desligando o meu sistema, tá? Vai ficar assim. Para evitar isso, isso aqui é só um problema do simulador, tá? Na prática não acontece isso. Na prática ele fecha isso aqui bonitinho, alimenta aqui, funciona perfeitamente. Isso aqui é só um problema de tempo de processamento, velocidade de processamento, tá? É problema de computador. Portanto, a gente tem que manter esse contato aqui, que é uma garantia minha. Sem esse contato aqui na prática, eu fecho o curto-circuito. Com esse contato eu não fecho o curto-circuito, tá? E esse relé de tempo aqui vai fazer essa comutação e quando ele comutar, ele vai tirar a sua alimentação aqui da bobina, voltar para o seu estado de repouso, ou seja, a vida útil dele vai ser bem maior do que se ele ficasse ligado direto.